Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Operadores do direito, de vários cantos do país, de várias áreas, direito civil, direito do trabalho, direito penal, tendo que trabalhar em equipe para testar seus conhecimentos. Verdadeiro ou falso? Essa é a próxima dinâmica da Mansão Jurídica. Minha notícias do meu Brasil, estamos aqui para mais uma dinâmica da Mansão Jurídica. Do meu lado esquerdo está a equipe. Como está seu processo? Cadê ele aí? E do meu lado direito... Vida de estudante, cadê a animação? E aqui eu tô com profissionais do direito, com conduta ilibada e principalmente notório saber jurídico. E a dinâmica agora é a dinâmica do verdadeiro ou falso. A Saula vai entregar uma lousa para cada um de vocês, pro líder. Entrega para a líder, Juana, e para o líder, Michel. Eu vou fazer uma afirmação sobre algum tema jurídico. Eu vou falar o tema jurídico, vou fazer uma afirmação e vocês vão colocar, vão ter 30 segundos para deliberar e responder se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Vamos lá, primeira pergunta, gente. A primeira pergunta não, é a primeira afirmação. O primeiro ministro negro do STF foi Joaquim Barbosa. É verdadeiro ou falso? 30 segundos. Deu 30 segundos? Mostra a resposta aí. Verdadeiro, verdadeiro. Vocês erraram. O primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal foi Pedro Lessa. E ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ficou de 1907 a 1921, quando faleceu. Atual pra caramba, hein, amigo? Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Ninguém pontuou. História do direito. História do direito. A Lei de Talião foi o primeiro conjunto de leis e foi criado pelo imperador Talião na Babilônia no século XV AC. Verdadeiro ou falso? 30 segundos. Verdadeiro ou falso? Eu imaginei que era de amor. E aí? Vida estudante? Falso? Os dois acertaram. Porque é falso. O primeiro código de leis foi o Código de Hammurabi e vigorou na Mesopotâmia quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico entre 1792 e 1750 a.C. Vamos lá, para mais uma pergunta. Verdadeiro ou falso? É vedada a pena de morte em qualquer hipótese no Brasil. Direito constitucional. Três, dois, escreveu. E aí? Falso. Falso. Os dois acertaram. Tem a hipótese de guerra declarada. Parabéns. Ponto para os dois. Pô, essa vai ser muito fácil. Quero ver aí. Depende, né? Marketing jurídico digital, a pergunta agora. Vamos lá. AIDA significa atenção, interesse, doação e ação, e é um método focado em entender o comportamento do consumidor e assim guiá-lo da maneira mais satisfatória para o funil de vendas. AIDA, atenção, interesse, doação e ação, é um método focado em atender o comportamento do consumidor, entender o comportamento do consumidor e assim guiá-lo da maneira mais satisfatória no funil de vendas. Verdadeiro ou falso? 30 segundos. Essa é verdadeira. Minha avó chama de Ela é verdadeira ou é falsa?
Minha avó existe. Beijo, vó. Beijo, dona Aida. E aí? Como tá seu processo? Falso. Falso. Sim, porque Aida é atenção, interesse, desejo e ação. Parabéns, ponto pros dois. Previdenciário. Quem é previdenciário aqui? É você, né? Então vambora. São segurados obrigatórios do serviço social como empregado a pessoa física exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado a regime próprio da Previdência Social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas água eles descontam e não pagam não. Pode mostrar? Já, os dois já estão? Ei, mostra aí. Vida de estudante. Verdadeiro. Os dois acertaram. Tá muito fácil isso aqui, gente. Todo mundo botou já. Notório saber jurídico. E conduta ilibada. Direito de família. Quem é o especialista? Tem alguém aqui especialista em direito de família, não? Gente, direito de família. O divórcio é um direito potestativo. Verdadeiro ou falso? 5, 4, 3, 2, 1. É verdadeiro. É um direito potestativo. Miguel... É quebrada, caralho! Seco. Fez outro. Eu fiquei, caralho! Vamos lá, vou fazer uma pergunta agora. Direito do consumidor. O direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis, em 365 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos duráveis. 30 segundos. Não tem interesse de não. Talvez seja verdadeiro. É verdadeiro, não é? Não, por conta daquela alteração que teve, né? É, recente. Aquele entendimento, né? Do prazo. Porque o vício. mudou. Porque o vício pode vir depois. 3, 2, 1, acabou. Vambora. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Acertaram os dois. 30 dias produtos não duráveis e 90 dias produtos duráveis. Direito penal. A lei de drogas prevê a descriminalização do uso de substância entorpecente, haja vista se tratar de uma questão de saúde pública, não havendo que se falar em pena privativa de liberdade. É verdadeiro ou falso essa afirmação? 30 segundos. Quatro, 3, 2, 1. Vai, Juana, vida de estudante. Falso. Falso, verdade, verdadeiro. Não tem descriminalização. Tem uma política de desencarceramento. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Complexo. No caso de morte, E aí? Como está seu processo? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro! Esse é... Dá um ponto pra como está o seu processo! Saula, atualiza o placar pra galera saber. Aí, vamos dar quebrada, vamos dar quebrada. Trava na beleza. o brabo. Chama os bons. 8-6. 8-6, tá? Tem mais 2 perguntas, dá pra empatar. Vamos lá. Direito administrativo. Competência, finalidade, forma, discricionariedade e objeto são os requisitos
ou elementos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, discricionariedade e objeto são os requisitos ou elementos dos atos administrativos. Valendo, 30 segundos. Quatro, 3, 2, 1, respondeu. Vida do estudante é verdadeiro ou falso? Falso. Como está o seu processo? Já foi. Como está o seu processo? Perdeu a oportunidade. Acertou, é falso. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, não é discricionariedade. Direito civil. Apenas os atos ilícitos podem provocar danos. Verdadeiro ou falso? 30 segundos. Mas aí... Não, mas não é isso. 5, 4, 3, 2, 1. Falso. Como está seu processo? Falso. Falso. Acertaram, é falso. Atos lícitos, como é o exemplo do estado de necessidade, às vezes você tem que reparar o dano, né? Você agiu de forma lícita, vai ter que reparar o dano. E você pode até propor uma ação regressiva. Então terminou a prova e como ficou, Saula? Então acabou a dinâmica do verdadeiro ou falso. 9 pontos, é isso? 9 pontos por como está seu processo, 8 pontos por vida estudante, mas continua na frente de vida do estudante. Ó, mostra o placar na telinha aqui, Segue ó. líder. Outro Deus, tem 2 deuses. Paraquedas Às vezes você vê o parente. que 2/3 de crentes. Adélio Bispo de Oliveira foi absolvido. Ganharia dinheiro. Olhar com outro viés. É engraçado que o filósofo Cícero, no ano 1 depois de Cristo, falou que vivemos tempos sombrios. Hoje em dia, qualquer um escreve um livro. Depois de Cristo. Então, a crítica já existia, e a mesma crítica, de alguma forma, que existe hoje. E aí eu me lembro quando o jornal impresso, papel, que ia para casa das pessoas, começou a ser divulgado devido à gráfica, toda uma revolução que houve naquela época. Sempre tem resistência. Uma das críticas que mais saiu, que tinha a ver com essa resistência, foi as pessoas agora ficam nos transportes públicos lendo isso ao invés de conversarem. Os jornais tiraram a interação da humanidade. Não é a mesma crítica que a gente ouve hoje com a internet, porque o celular tirou. Do celular. Exatamente, só muda a plataforma. A Exato. questão humana, forma de interação sempre foi a mesma, e as críticas também. O homem é um ser gregário, né? O homem é um ser gregário. A questão é como usar a gregariedade de forma, no direito, a trazer o verdadeiro sentido do direito, que é uma ciência social Aplicada. Porque se a gente não traz uma solução, a gente fica só no campo da filosofia, da sociologia, mas sem uma efetividade. Exato. E pra ser bem sincero, cara, eu fiz o curso de Direito por ciúmes. Por ciúmes? Como assim, que eu fiz... ciúmes? Essa história é muito louca. Eu fiz o curso junto com a minha ex-esposa, né? E... Quantos anos tu tinha quando entrou no Tinha curso? 24 anos. E como não abriu o curso de economia, o curso de direito, ela falou, se for fazer, eu vou fazer direito. Tinha outros cursos, eu falei, mano, faculdade. Nem ferrando, ela vai fazer um curso ou outro. Não, eu vou fazer direito também. Nossa. Peguei e caí de paraquedas. Tava com ciúme dela fazer faculdade? Não, dela fazer sozinha um curso e o outro, entendeu? Aí caí de paraquedas. Mas hoje você agradece por ela ter te colocado nessa? Demais, cara, demais. E, Tá quantos anos agora? E sempre quando a gente começa alguma coisa, a gente começa modelando outros. A gente vê alguém que já faz e, acho que vai ser legal eu fazer desse jeito. E eu não esqueço, cara. Segunda semana que eu tava lecionando, uma turma de 8º semestre, finalzinho de curso, último ano de curso. A representante espera todo mundo sair da sala, me chama num canto e fala, professor, é o seguinte, a gente vai lhe dar aí mais 2, 3 semanas para o senhor melhorar a sua didática, porque a gente já tá no final do curso e a gente tá cansado de ficar com um professor que não consegue repassar o conteúdo. A gente não vai mais admitir isso. Então, tipo assim, lecionar era um sonho para mim. Receber isso é como alguém estivesse dizendo, você não presta para ser professor. E aí eu fui refletir na minha didática, né? E eu me prendia muito no PowerPoint.
Existem professores que dão aulas fantásticas com o uso dessa ferramenta, mas eu era o tipo de cara que usava essa ferramenta como uma muleta. Eu começava a ler e não parava mais. Mas começou. Na primeira vez que no estava dando início, aula, isso, seguro. testando e Eu tô tal. aqui com o meu textinho, ó. Eu esqueço toda hora o tema. Eu acho assim, que pra funcionar, a gente precisa ser muito autêntico. Exatamente. E levar essa autenticidade para aquilo que a gente faz. Que nem você falou, Deus e tudo, mas era algo meio imposto, alguém que falou e tal. Comigo é diferente, eu sinto Deus. Então não dá pra eu não falar de Deus naquilo que eu tô fazendo. Sim. Entendeu? Pouca gente sabe, assim, que além da pena pecuniária, né, que você tem que pagar ali, também tem a administrativa, que seria a suspensão do direito de dirigir. E aí, se o cara não consegue arquivar essa multa, aí ele já vai responder outro processo posteriormente, entendeu? E aí leva a ficar 1 ano sem carteira de motorista. E aí, imagina, hoje em dia, que a gente precisa o tempo todo de dirigir. E como é que faz, né? E com a reforma trabalhista, né, houve uma questão em relação ao acesso à justiça, né? Porque antes a hipossuficiência deveria ser subjetiva, né, Caso a caso. e virou uma questão objetiva, que era o teto 40% do teto da Previdência. Se recebesse mais, já não teria direito à gratuidade. Né? Mas na prática é aquilo. A lei foi feita de uma forma e nós, advogados, né, servidores, juízes, desembargadores, vão moldando a lei de uma forma melhor para o trabalhador. Né? Passa bastante. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Porque é um direito também, é uma parte do direito muito assistencial também, né? A gente lida muito com essas questões. Então, às vezes, a pessoa ela precisa de um auxílio-doença, é substitutivo do trabalho, ela está sem renda ali. Né? E outras situações também. E o direito previdenciário, assim, ele está muito lado a lado do trabalhista, porque as sentenças trabalhistas influenciam muito nas contagens de tempo de contribuição, para analisar a questão de qualidade de segurado, de quanto Civil tempo tem. civil também. Olha, sentença, que ainda que tenha uma estrutura física, a gente tem visto muito nessa era digital o judiciário, propriamente os juízes, magistrados, utilizando-se de, por exemplo, poemas, versos, para colocar em suas sentenças. Eu acho isso bem legal, é uma adequação social, é uma forma diferente de se mostrar o direito. Eu acho bem interessante. Tem aquele legal design, sei lá, né? A gente tem visto na Tem internet. uma pergunta do Jorge. É pra vocês, gente, eu sou apresentador. Eu fico imaginando esses casos antigamente, quando era processo físico. Caraca, mas é pra E você aí, fazer o reclamante teve um vínculo reconhecido em 91, de 89 a 91, e está precisando desse tempo. Esse processo já virou carvão há muito tempo. Muito tempo. Hoje em dia eu acho que vai ser mais fácil, com tudo digital, porque isso aí vai ficar para sempre. É verdade. É disponível, então o previdenciarista, na hora da aposentadoria, consegue acessar lá, tá arquivado lá, baixou o processo aqui, já tá. Mas deixa eu explorar um pouquinho pra você, que a gente pode até fazer um corte. Eita! Então, dá umas dicas aí, cara. Explica pra galera, que eu vejo os vídeos seus explicando o que é a contradição do julgado, que as pessoas confundem. Explica aí o que é a contradição do julgado. Cara, é muito engraçado, porque o meu viés de trabalho, ele não tem nada a ver com a doutrina. O meu foco é jurisprudência e eu falo para quem está na advocacia militante. Ponto. Então, é muito comum dizerem assim, eu vou entrar com embargo de declaração porque o acórdão contrariou a lei. Então, ele está em contradição. Eu vou pré-questionar. Eu vou entrar com embargos pré-questionadores. Não existe isso, é um jargão que não existe. Não precisa de embargo de declaração para entrar com RESP, por exemplo. Sim. Não precisa abrir uma, aspas, preliminar, dizendo pré-questionamento. Dos artigos disso, tal. Nada disso precisa, sabe? E vira um hábito de fazer petições gigantescas. Aí você falou da contradição. A contradição tem que ser interna. Eu parto de uma premissa lógica e chego a uma conclusão diversa. O dispositivo está em disformidade com a ementa. Ela é interna. Eu falo uma coisa e chego a conclusão diversa. É o maior exemplo. E não que contrariou a lei, logo está contraditório. Não existe isso. Né? Então, muitas vezes entra-se com embargo de declaração, pensando nos tribunais superiores, com a seguinte ideia. Peraí. O tribunal falou sobre o princípio da não surpresa, suas características, condições e aplicabilidade ao caso. Isso é tributário? Isso? Tipo, dar uma surpresa? Não, processo civil. Processo civil. Mas olha que interessante. Em momento algum eu citei artigo, mas eu falei um pouco do conteúdo e apliquei o caso concreto. Então, uma dica bem prática. Está pré-questionado.
Eu não preciso entrar com embargo de declaração dizendo ele não falou do artigo número 10 do CPC. Porque o que se questiona e o se pré-questiona simplesmente é o conteúdo jurídico e não o número do dispositivo legal onde está aquela norma. Entendi. Então, aí vem aquela diferença, porque existem 4 tipos de pré-questionamento, e o que se quer muitas vezes dizendo, o tribunal não se manifestou, eu quero que fale sobre o dispositivo, e aí os embargos são rejeitados, dizendo que são com tentativa de rejulgamento. E são, porque a matéria está analisada. Sim. Eu só quero que ele fale o número do dispositivo, não precisa. O questionamento implícito sempre foi aceito. Essa questão dos embargos, o juiz não é obrigado a falar sobre todas as teses, né? Isso aí é bem controverso, a própria doutrina, inclusive a luz do CPC atual, ele realmente causa grande reflexão, e acho que vamos passar por processo de amadurecimento muito grande sobre a própria prestação jurisdicional. Mas só para dar mais uma reflexão, os artigos 926 e 927 do CPC, que falam que a jurisprudência tem que se manter íntegra, coesa, mais ou menos assim. A gente sabe que não é, na prática. A gente sabe que não tem tanto isso. Mas, a meu ver, e aqui realmente eu estou colocando uma reflexão, seria uma espécie de norma programática de ordem processual. Porque a gente tem que ter pelo menos onde eu quero chegar. Aquela história, eu tenho que ter uma meta. Se eu vou chegar lá, se vão ter mudanças no caminho, sim, mas socialmente, juridicamente, a gente tem que ter uma meta. Sim. Então, existe uma tentativa de obrigar os tribunais, e cada vez mais, aí a advocacia é fundamental nesse aspecto, de dizer, olha, não está seguindo, e busca, né, manter essa uniformidade. Não que a gente vá chegar socialmente, porque a sociedade está mudando, sim, mas é um objetivo. Né? A gente tem que ter esses objetivos, mais ou menos, para a gente não virar uma completa bagunça. E agora eu vou pegar também, que isso pode virar um corte com o Paulão. Paulo Pereira. Cara, me fala. Eu não sei falar inglês, cara. Então essa também não. É o quê? Soft skills. Soft skills. Inteligência emocional. Mano. As soft skills são... Você hoje, o teu projeto tem tá isso. Voltado para isso. Tá voltado para isso. São comportamentos, características da relação interpessoal e intrapessoal. Antes a gente focava muito no cognitivo, no QI, né? E se percebeu que, na verdade, 80% da capacidade de resolver problemas vem do QE, da inteligência emocional, e não do cognitivo, do racional. Então, investe-se muito nisso hoje em dia. Quando você vai contratar um profissional, você olha muito mais para isso, porque todo ser é um ser que consegue aprender. Você vai treinar essa pessoa, ele vai aprender aquele conteúdo, mas tem coisas que são implícitas a nós e que a gente pode desenvolver se não tiver. Sim. Que são justamente as soft skills. Então é um comportamento de liderança, de resiliência, né? Você saber trabalhar em equipe, a colaboratividade, né? A capacidade de comunicação, tudo isso. Você ter aquela capacidade de trabalhar sob pressão. Então é isso que hoje o mercado está querendo. Não se faz mais teste de QI. Né? Você vai num teste de entrevista, eu vi um teste de entrevista que fizeram com um camarada, o cara chegou às 7 horas da manhã pro teste de entrevista. Quando deu 11 horas, ele já tava puto da ansiedade, vida, porque não chamaram ele. Ele falou, vocês me fizeram perder tempo, eu vim para um teste, até agora vocês não me chamaram. Aí a pessoa olhou para ele e falou, isso é o teste. E você acabou de ser desclassificado. Infelizmente. O que faltou para ele? Inteligência emocional para lidar com aquilo ali. Né? Então eu entendo que, por exemplo, no nosso tema, né, a revolução do ensino jurídico, a solução não parte do professor, parte do aluno. O aluno precisa entender quem ele é, né, ou seja, definir muito bem a sua identidade, clarificar o seu propósito, encontrar a sua mensagem e entregar essa mensagem. E aí, meu amigo, vai ser um processo de construção. Um processo de construção. Obrigado. Alberto, nossa explanação... Só porque eu falei que você fala bonito, aí você já quer dominar, deixa eu falar, cara, mentira, falei. Não, eu ia jogar pra você. Deixa eu passar o bastão. Eu ia jogar uma pergunta pra você. Na verdade, a gente pediu pra você deixar uma mensagem sobre esse legado que estamos construindo. Qual você acha que realmente vai ser uma contribuição efetiva para nós, estagiários, acadêmicos de direito, nós que ainda não estamos formados e atuando como advogado no mercado? Então, como essa nova geração. Então, como o tio Gil já disse, toda revolução é dolorosa, né? Toda revolução é dolorosa. Todo mundo que tenta fazer algo novo é criticado,
Depois ele pode até ser ridicularizado, mas depois ele é copiado. É o bobo da corte. Acho que eu já vi essa peça de teatro. É porque assim, você pega Jesus, né? Eu não tô nem falando de religião, tô falando da história mesmo, né? Imagina você, no mundo de hoje, um cara tem que amar todo mundo. Tem que amar todo mundo. E começa a falar com todo mundo que tem quem amar e quem amar. E naquela época, né, as relações humanas... Hoje ainda a gente tem muito conservadorismo, mas imagina naquela época, 2000 anos atrás, como eram as relações, né? O cara segurou a onda, cara. O cara conseguiu passar a mensagem dele. E o cara foi morto por causa disso. Revolução. Exato. Né? E um grande comunicador. De trás do balcão. Né? Hoje você é secretário. Sim. Mas você começou no tribunal como? Em 2008, eu fiz o concurso do tribunal, passei como analista administrativo. Eu gabaritei a prova de recursos humanos, gestão de material, gestão de ativos. Primeiro dia de trabalho, balcão da Sexta Vara do Rio de Janeiro. Foi difícil. Ficou triste? Não. Foi desafiador. Foi, porque você não imaginava que fosse assim. Não. E eram outros tempos, né? Era tudo físico. Tudo processo físico. E era uma vara muito antiga, então tinha processo até o teto. Aí chegava gente lá toda hora, fila, você não parava para fazer nada. E comecei a aprender, né, os trâmites da secretaria. E o que foi divisor de águas para mim foi quando eu vim a ser secretário calculista. Eu me achei dentro da secretaria. Porque eu ficava me sentindo que eu enxugava gelo, sabe? Fazendo notificação, fazendo ofício. Eu não sentia que eu agia diretamente no direito. Quando eu me tornei secretário calculista, aí que eu vi o que eu posso realmente ajudar o reclamante e a celeridade do processo. A liquidação da 38ª, onde eu trabalho, ela está muito boa e eu tenho muito orgulho disso, sabe? De ter uma liquidação rápida. Eu não gosto de chegar e ter processo na caixinha para fazer, eu já pego e faço. Porque eu comecei a entender que aquilo ali não é um número. Exatamente. Aquilo ali é a vida de uma pessoa. Exatamente. Então não é enxugar gelo, porque o trabalho não tem fim, todo dia tem um processo novo para fazer. Tem fim para aquela pessoa. Sim. O processo tem que ter começo, meio e fim. Então, se eu puder agilizar a chegada ao fim desse processo, eu fico muito feliz com isso. Já teve reclamante que foi lá agradecer. Nossa, muito obrigado pela essa agilidade. Eu achava que ia demorar muito mais tempo. Isso é muito gratificante, porque a gente está lidando com verba alimentar, né? O reclamante foi demitido, às vezes não tem como se manter naquele período. E você conseguir fazer com que essa verba alimentar chegue mais rápido para ele é uma coisa assim gratificante. Hoje eu sou muito orgulhoso de fazer o que eu faço lá. Legal, cara. E você, Jonathan? Agora você é o cara que tá ele tá atrás do balcão e você tá lá, falando com ele. Indo falar, como é? Fala a sua experiência como advogado, como começou. Me formei em 2009, né? Passei na OAB ainda no 10º período. E logo no ano seguinte, 2010, já tive a oportunidade de abrir o meu escritório. E foi aquilo, não tinha especialidade ainda. Focado só na hora do trabalho, fazia consumidor, família, pegava. Sim, no começo, comecei naquela advocacia geral, que vinha a gente pegava. Né? E são 11 anos aí na advocacia, né? E nos últimos 3 anos eu foquei somente na área trabalhista, para me posicionar, para aparecer, né? Na mídia. Em regra, a pessoa que vai atrás da justiça do trabalho, ela é hipossuficiente? No sentido de recursos, a maioria das pessoas, a gente pode falar que a justiça do trabalho talvez seja a justiça mais democrática, que talvez represente a melhor... Sempre foi, né? Sempre foi a justiça, acredito, mais democrática por conta do tipo de relação, né? Relação de trabalho, você doa ali, né? Sua força, seu esforço, seu intelecto, que seja para uma pessoa, né? Jurídica, seja física, em contrapartida do salário, né? Da vida. Então, é uma justiça, assim, que sempre foi democrática. E com a reforma trabalhista, né, houve uma questão em relação ao acesso à justiça, né, porque antes a hipossuficiência deveria ser subjetiva, você
né? Casa a casa. E virou uma questão objetiva, que era o teto 40% do teto da Previdência. Se recebesse mais, já não teria direito à gratuidade, tá? Mas na prática é aquilo. A lei foi feita de uma forma e nós advogados, né, servidores, juízes, desembargadores, vão moldando a lei de uma forma melhor para o trabalhador. Tão importante quanto ter conhecimento jurídico é saber se expressar, se posicionar e explorar todas as possibilidades do mundo digital. E essa é a verdadeira transformação da mansão jurídica.